Dando continuidade às videoaulas, a gente vai começar a criar agora os blocos que vão ser utilizados para a representação no projeto. E aí, semelhante aqui ao programa do Oca, onde eu tenho aqui já esses blocos prontos, por exemplo, o bloco de iluminação. Quando eu clico aqui e clico num ponto na tela, ele já insere esse bloco pronto, com as informações padrões de potência do ponto, número do circuito e o interruptor de acionamento. E a gente vai fazer um bloco semelhante a isso no AutoCAD, certo? E aí, para isso, a gente vai aumentar o zoom aqui da tela. Para isso eu vou rodar o scroll do mouse, que é a bolinha central do mouse, até esses quadrados praticamente sumirem da tela. E aí, para isso, eu vou aqui nas minhas camadas, certo? Seleciono a opção circuito de iluminação, e aí eu clico nessa opção, deixo selecionado, e ele vai começar a desenhar aquela simbologia. E aí, para isso, eu vou selecionar aqui a ferramenta círculo, certo? Esse círculo, para eu desenhar ele, eu preciso inserir um ponto central e qual é o raio do círculo. E aí eu seleciono essa opção, clico aqui na tela, arrasto o mouse aqui e ele já me dá uma dimensão de mais ou menos como é que vai ficar meu círculo. E aí nessa caixa branca que está essa numeração, eu digito o valor 0.2 e aí eu teclo Enter, certo? E aí o meu círculo apareceu aqui, só que está muito pequeno. Para isso eu coloco o mouse em cima dele e vou girando o scroll do mouse até ficar do tamanho que eu quero para minha edição, certo? E aí a partir de agora eu vou estar desenhando a uma linha central daqui para cá e uma linha vertical daqui do centro para aqui para baixo. E aí, para facilitar o meu desenho, eu vou ativar as ferramentas aqui que me auxiliam a pegar esses pontos, certo? Eu vou deixar marcada a opção ponto final, ponto médio, centro do círculo e interseção, certo? Marquem essas opções. E aí eu vou selecionar agora a opção de linha. E aí eu clico. Na verdade, eu trago o mouse aqui para próximo do círculo e aí ele já pegou o ponto central do círculo. Eu aproximando novamente o mouse do centro e trazendo para o lado esquerdo, ele aparece uma linha verde auxiliar que me vai servir como base para pegar a interseção entre o círculo e uma linha que eu vou criar nesse ponto. E aí eu clico com o botão esquerdo do mouse e aí trago para o outro lado aqui. Clico novamente e aí ele pergunta se eu ainda quero continuar desenhando. E aí eu teclo a opção Enter para finalizar o comando e aí está pronto a minha linha no centro do círculo. E eu preciso de uma linha daqui do centro aqui para baixo. E aí, como a última opção que eu usei foi a linha, se eu der Enter novamente, ele ativa o mesmo comando. E eles pergunta qual é a especificação do primeiro ponto. Eu seleciono aqui o ponto central, clico nele, trago até o final, clico novamente e dou Enter para finalizar. E aí a simbologia do meu círculo está pronta. E aí eu preciso agora inserir textos que vão representar aqui a potência do meu circuito, o ponto de iluminação, o circuito de iluminação e aqui o ponto de acionamento. E aí, para não ter que ficar fazendo isso toda vida que eu for inserir uma nova luminária, a gente vai estar criando aqui um bloco dinâmico, que eu vou poder estar utilizando esse bloco nos próximos projetos. E aí, para isso, a gente vem aqui na opção Insert, seleciona a opção Definir atributo, onde os meus atributos vão ser a potência do circuito, o número do circuito e o ponto de acionamento. E aí eu seleciono essa opção, ele vai abrir uma janela de configurações, certo? E aí aqui na tag do meu atributo, eu vou começar com a potência, então eu vou colocar aqui a letra P, para representar a tag de potência. No prompt, eu vou fazer uma pergunta, na qual vai facilitar depois a inserção da minha potência. E aí eu faço a seguinte pergunta: qual a potência do ponto? Certo?
E aí, como valor padrão, a gente viu que o valor padrão é 100, certo? Depois eu preciso alterar também qual é a altura do texto. E aí eu vou colocar 0,1. Clico em OK. Aí eu trago o meu P para cá, mais ou menos por aqui, certo? Feito isso, eu preciso definir agora outro atributo para representar aqui o número do circuito. E aí eu vou definir novo atributo. A tag eu vou colocar o número 1, certo? Que é o circuito de iluminação, geralmente é o número 1. E aqui na pergunta eu vou fazer a seguinte pergunta: qual o número do circuito? Qual o número do circuito, certo? E aí, por padrão, eu vou deixar aqui o valor 1, certo? E aí, como eu já tinha alterado aqui na opção passada, ele já permaneceu o mesmo valor. E aí eu clico em OK. Trago esse 1 mais ou menos por aqui. Reparem que se eu soltar o 1 nesse canto, ele vai para o centro desse ponto, porque ele estava pegando esse ponto. E aí, para facilitar a isenção dele aqui, eu vou desmarcar essa opção aqui, que aí desabilita todas as ferramentas que eu tinha selecionado anteriormente. E aí eu posso colocar aqui o meu 1 sem problema algum, certo? Mais ou menos por aqui. E aí o novo atributo é o ponto A, certo? Para definir o ponto de acionamento. Tag, letra A, property de comando, certo? Qual o ponto de acionamento. E aí, por padrão, eu vou deixar a letra A. Clico em OK. Trago mais ou menos para cá. Clico em OK, certo? E aí, o meu bloco, o meu desenho está pronto para ser convertido em um bloco. E aí, para eu criar o meu bloco, para não ter que mais inserir isso manual um por um, eu vou aqui na ferramenta Criar Bloco, seleciono ela, e aí ele abre essas opções. E aí aqui ele pergunta qual o nome do bloco. Vou chamar esse bloco aqui de bloco de iluminação. Chamar bloco de iluminação 1, porque depois a gente vai criar outros blocos. E aí eu vou renomeando bloco 2, bloco 3, por aí, assim por diante. E ele pergunta qual é o ponto base que você vai utilizar para inserir esse bloco no seu desenho. E aí eu vou selecionar aqui a ferramenta Pick Point. E aí eu vou pegar aqui o ponto central. Como eu tinha desativado a ferramenta Snap, eu volto aqui e habilito ela. E aí eu aproximo o mouse aqui e pego esse ponto aqui central, certo? Próximo passo é selecionar os objetos que eu quero converter em um bloco. E aí eu venho aqui nessa opção de selecionar objetos, clico com o botão do mouse, seguro e seleciono todo mundo que eu desenhei. E aí eu solto, teclo Enter, e aí marco essa opção abrir o editor de bloco. E aqui, se eu quiser colocar alguma descrição, certo? Bloco de nação, certo? E aí eu posso colocar aqui os atributos, certo? O atributo de potência, atributo de circuito e atributo de acionamento. E aí eu posso clicar em OK, certo? E aí ele abre uma caixinha de adições. E aí toda vez que eu inserir esse bloco, ele vai fazer essas três perguntas, certo? Qual o ponto de acionamento, qual o número do circuito e qual a potência do ponto. E aí, por padrão, ele vai vir com esses três valores preenchidos. E assim que eu clicar OK,
certo? Ele vai abrir um editor de bloco, saber se eu quiser fazer alguma alteração no meu bloco. Como nesse momento eu não vou fazer nenhuma edição, eu posso vir aqui e fechar, certo? E aí se eu quiser inserir esse bloco novamente, reparem que agora virou uma seleção só, virou um bloco isso. Eu só vim aqui na opção inserir, e aí o meu bloco já vai estar disponível. E aí quando eu clicar nessa opção, eu trago aqui para a tela, por exemplo, solto aqui nesse ponto, e aí agora eu posso alterar os atributos. Por exemplo, atributo B, o circuito vou deixar o mesmo, circuito 1, e o ponto de potência eu vou colocar 160. E aí eu clico em OK, e aí as alterações já vão estar feitas automaticamente, certo? Essa videoaula vai ficando por aqui. Nas próximas videoaulas a gente dá continuidade à criação de um novo bloco, que aí vai ser um bloco dos interruptores, para representar a simbologia conforme a NBR 5444, para representação de interruptor. E até a próxima videoaula. Para ajudar no desenvolvimento das próximas videoaulas, eu peço que quem puder se inscrever no canal para ajudar na divulgação dos vídeos, e aí deixar também seu comentário aqui nas opções embaixo, certo? Se gostou ou não gostou, deixe seu comentário aí e ajude a desenvolver os próximos vídeos.